entrevista com Dom Leonardo Steiner, por exclusiva. Dom Leonardo, quando o Papa Francisco assumiu, eu lembro do discurso dele, que as pessoas estavam se programando na América Latina, no Brasil, na Argentina, para ir à posse dele, né, a cerimônia de posse, vamos colocar assim, simplificando. E ele dá um recado, disse, olha, não gastem esse recurso, doem para os pobres, doem para quem tem fome, agasalhos para quem tem frio. Nesse momento de despedida, né, não só católicos, mas cristãos, de uma forma geral, estão meio consternados com a partida do Papa Francisco. Que mensagem nós aqui da Amazônia deveríamos guardar das várias que ele deu para a Amazônia, para essa região, para a questão do meio ambiente, para a questão indígena, neste momento? Primeiro, eu penso que nós deveríamos ser muito gratos a Papa Francisco de ter visibilizado a Amazônia. A Amazônia como região, como geografia, como meio ambiente, mas a Amazônia como povo, como povos, como culturas, a Amazônia como um todo, esses 4 sonhos que ele descreve, com o qual ele descreve a realidade toda da Amazônia. Nós devíamos ser muito gratos. A Amazônia hoje é mundial e devemos muito a Papa Francisco quanto a isso. E depois nós cuidarmos mais da nossa Amazônia. Nós estamos devastando a Amazônia com o garimpo, com a pesca predatória, com o desmatamento. Nós simplesmente estamos indo em frente e não estamos. E tudo não é em favor do povo. Os amazônidas não estão se dando conta que não é para eles. É para um pequeno grupo que vai tirar dinheiro daqui. Tira dinheiro com ouro, tira dinheiro com os minerais, tira dinheiro com a madeira, tira dinheiro com o peixe. E quem sofre são os nossos ribeirinhos, quem sofre são os povos originários. Nós vamos acabar sofrendo porque não teremos no futuro o necessário oxigênio para refazer toda a nossa floresta. O sul vai sofrer porque os rios aéreos não chegarão mais lá, não haverá umidade suficiente. Tudo isso foi um grande alerta que Papa Francisco nos deu. E como não sermos gratos e levarmos adiante essa mensagem dele, que é uma mensagem de esperança, é uma mensagem de futuro, é uma mensagem para realmente cuidarmos da casa comum, para não ficarmos desabitados, desenraizados. A mensagem do Papa Francisco, quando fala da questão ambiental, da questão indígena, muitas vezes se assemelha à sabedoria dos povos indígenas também na relação com a natureza. Há um desafio nesse legado dele para a própria igreja, na relação com o planeta, com o meio ambiente, com os outros seres que habitam essa casa comum. Tem muitas comunidades que têm essa sensibilidade. Por exemplo, as comunidades ribeirinhas, as comunidades indígenas têm sensibilidade, mas cada vez mais cresce na nossa sociedade essa sensibilidade. Hoje nós temos aqui na cidade de Manaus grupos de crianças e adolescentes que estudam a questão do meio ambiente. Isso é algo extraordinário, porque possibilitamos formação. Agora, nós irmos retomando algumas questões de fundo, por exemplo, qual é a política que realmente existe em relação ao meio ambiente? O que os políticos estão fazendo em relação ao meio ambiente? O que o mundo jurídico está fazendo pelo meio ambiente? São questões que nós precisamos levantar, não para agredir, mas para cuidarmos da casa comum. E no fundo, é uma questão de relações. Na encíclica Laudato Si, Papa Francisco fala de relação. E a questão de fundo é relação, não uma relação econômica, não uma relação de dominação, de destruição. É uma relação de fraternidade. E isso, São Francisco já dizia, os nossos povos originários têm uma sensibilidade extraordinária, mas no nosso meio cresce também esse desejo de um cuidado cada vez maior. E esperemos que realmente consigamos cuidar da nossa casa comum. Na pandemia, a gente soube na imprensa, circulou que o Papa Francisco ligou para o senhor no momento em que as fotos das valas comuns, né, circulavam o mundo afora, né? E a gente queria saber que o senhor poderia compartilhar conosco da memória daquela ligação, daquele momento, para cá, para Manaus. Era uma ligação específica e preocupada com Manaus. A primeira pergunta que ele fez foi: como estão os indígenas? Como é a situação? Foi o momento da falta do oxigênio que nós tivemos, aquele momento tão difícil que estava vivendo, mas o bonito dele foi a proximidade
E eu disse isso às comunidades: olha, Papa Francisco se mostrou próximo de nós. Ele é o nosso pastor, ele é o nosso Papa. Ele está aqui conosco porque ele se preocupou conosco. Esse modo tão peculiar do Papa Francisco de se fazer presente, através de um telefonema, através de um gesto, isso tudo é extraordinário quando pensamos quão distantes foram os papas no passado, um passado jamais longínquo, que os últimos foram todos muito próximos. Mas esse tipo de exercício do ministério petrino de proximidade é algo extraordinário e nós esperamos que isso continue. A última pergunta: após um papado progressista, qual é o futuro da igreja, qual é o caminhar da igreja? Eu não sei se vamos chamar de progressista, mas é um papado que procurou levar a efeito o Concílio Vaticano II e procurou encarnar o Evangelho. Procurou encarnar o Evangelho, fazer com que a igreja percebesse que a igreja é para todos, não excluir ninguém, não excluir aqueles que necessitam, não excluir aqueles que têm uma vida sexual diferente do homem e da mulher, não excluir ninguém, integrar a todos, porque todos devem ouvir a palavra de Deus e todos foram salvos na cruz de Jesus. Muito obrigada. Nada de bom.